Bom dia, amigos, companheiros da FEAC, companheiros que nos acompanham no estudo número 173 do Apocalipse, com o tema O Espírito de Vida entrou neles, companheiros aos quais abraçamos do canal Gênese, da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, do site da FEAC. Tenhamos todos um bom dia de aprendizado dos aspectos filosóficos do Espiritismo, que, segundo Allan Kardec, é a chave para entendermos as escrituras e as tradições espirituais antigas. Que Jesus possa nos favorecer com suas vibrações de amor, compaixão, misericórdia, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Vamos, como sempre, fazer aquela nossa oração para que as forças espirituais do bem possam nos amparar. Jesus, Senhor e Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui estarmos uma vez mais para estudarmos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. O cristianismo redivivo, o Consolador prometido, que vem nos consolar pela nossa transformação interior, adotando novas posturas, novos hábitos, a salvaguarda para vencermos viciações e complicações que atrasam a nossa marcha evolutiva. Nós agradecemos, solicitamos e pedimos a Ti a presença dos Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, nos orientando e inspirando, para que possamos, em conjunto, realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Olá, pessoal. Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós que estamos aqui reunidos para o trabalho, é um momento muito especial, de muita alegria, e que a gente possa aproveitar o máximo desse manancial que a espiritualidade nos oferece hoje, dia 23 de novembro do ano de 2019. Abraçamos aos web amigos que nos acompanham ao vivo, através do canal Gênese, do canal da Rede Amigo Espírita e YouTube. Pedimos que vocês se inscrevam, compartilhem, acionem o sininho de notificações para receber os avisos. E nós estamos fechando um ciclo agora no fim de 2019, rogando a Deus que o ano de 2020 nos ofereça muitas coisas boas e muitas novidades. Então, bom dia, Júlio, bom dia. Vânia, Regina. Nós pedimos aos amigos do chat que nos perdoem hoje, porque a nossa facilitadora, a Denise, não pôde estar presente, então hoje nós vamos ficar prejudicados. Mas eu peço ao Júlio que possa acompanhar um pouco as discussões no chat. Se tiver alguma questão, Júlio. Tranquilo, estamos a postos aqui. Você traz para a gente. Pois bem, o estudo do Apocalipse, como nós temos visto nas manhãs de sábado, Apocalipse significa revelação, tirar o véu da letra, do que está guardado em símbolos. Trouxemos uma reflexão do Espírito Emmanuel, talvez uns 30 dias, não me recordo, em que foi feita uma leitura um texto que Emmanuel faz uma reverência ao livro As Quatro Babilônias, publicado na década de 30, que é também um livro que interpreta o Apocalipse.
E Emmanuel fala que as hostes superiores reuniam na órbita, no mundo espiritual do planeta Terra, e eles se aproximavam de sorte que iriam fomentar estudos em torno dos textos sagrados, das tradições antigas, e especificamente o livro Apocalipse, no nosso caso, de sorte que a gente, quanto estudiosos na Terra, possamos inaugurar uma nova fase, aonde, utilizando os recursos da doutrina espírita, poderemos trazer as tradições que ficaram guardadas no baú, bem velado pela espiritualidade, face à imaturidade dos homens, mas que agora a humanidade se prepara realmente para, vamos dizer assim, um upgrade. Nós vamos entrar numa fase de profundas mudanças, que a gente já está vendo acontecer. E mergulhar no mundo íntimo, estudando a nossa realidade espiritual. Nestes arquivos velados, e que agora chega o momento em que eles vão realmente ser abertos. Então nós podemos, sem nenhum arrobo de vaidade ou ufanismo, dizer que um estudo como esse que nós realizamos, que é o desdobramento de um esforço iniciado lá nos anos, última década do século XX, quando no Grupo Emmanuel, um pesquisador, Honório Abreu, junto com estudantes de Espiritismo, tivemos a honra de iniciar o estudo aprofundado do Apocalipse. E que esse material está registrado, não publicado de uma forma oficial, mas de vez em quando algumas pessoas que acompanham os nossos estudos nos procuram e nós disponibilizamos gratuitamente. Porque, na verdade, foi ali que tudo começou. Então, nós seguimos aquela linha tradicional de respeito e tributo a quem ou as causas que merecem as honras. Essa é uma reflexão de Paulo de Tarso. Por isso, sempre fazemos questão de citar o nome Honório Onofre de Abreu. Não para cultuar a sua memória, mas, acima de tudo, valorizar o esforço bandeirante inicial que ele assumiu com tanta responsabilidade. E eu repito, eu tive o privilégio, e que para mim foi um momento muito especial, porque se eu não tivesse aquela vivência com ele e com aquele grupo, por certo nós não estaríamos aqui aventurando, não é isso, Júlio? E o Júlio, posteriormente, teve acesso ao estudo desse material, ele estudava isso debruçando com muita seriedade, e a vida um dia nos aproximou para que ele, sob o ponto de vista da pesquisa do conteúdo, eu, no ponto de vista de ter vivido essa experiência com o Honório, pudéssemos formar essa dupla dinâmica que não é Batman e Robin, nem Lennon e McCartney, nem mais para Graveta e Pau de Lenha. Estamos juntos aqui com uma dupla caipira, mineiro da Gema, para a gente fomentar esses trabalhos. Então eu vou iniciar trazendo uma ideia que tem muito a ver com o objetivo desse estudo, que é um espiritismo filosófico, porque a gente usa a chave espírita para tirar o véu da letra, da escritura. Mas o Emmanuel fala sobre o estudo do Apocalipse do ponto de vista universalista. E quando ele dá esse toque de classe muito especial, nós percebemos que o espiritismo é a chave. A teoria, a doutrina espírita, ela é recurso que estamos utilizando. Mas nós não ficamos apenas no fundamento espírita.
nós damos um cunho, de acordo com as nossas limitações e os parcos conhecimentos, universalistas. O que significa isso? Vez por outra, nós estamos citando uma tradição hinduísta, podemos trazer um ensinamento budista. Vez por outra, nós trazemos aqui reflexões em torno da prisca teologia com Hermes Trismegisto, que o Emmanuel, em vários textos, cita como referência. No livro Roteiro, nós vamos ter Emmanuel citando Hermes. No livro Falando a Terra, nós temos 2 mensagens, Emmanuel falando de Hermes, de Zoroastro, de Buda, de Sócrates, de Platão. Olha para vocês verem a cadeia histórica, como que ele vai trazendo, até chegar em Moisés e a culminância da filosofia em Jesus, tendo Kardec como o responsável para sintetizar todas essas propostas e desenvolver a moral espírita, que é fundamentada no cristianismo. Mas eu repito, usar o espiritismo como um recurso para abrir portas é o nosso grande desafio aqui aos sábados e nos demais estudos que a gente realiza. Tudo bem? Nota de esclarecimento para que a gente não incorra num risco de um companheiro que está acessando, por exemplo, um vídeo pela primeira vez e se depara com a gente, por exemplo, falando de um princípio hermético, eles vão falar assim, lá, estão fazendo o espiritismo e espiritualismo. Então não é essa a proposta. Fechou? E o que também abre possibilidades para os companheiros que não são espíritas participarem conosco, porque o trabalho ele é inclusivo, ele é plural, ele é um trabalho também ecumênico. Como nós conversávamos aqui no início, nós temos companheiros nas igrejas evangélicas, em missas católicas, usando livros espíritas como comentários do Evangelho. Isso é um avanço extraordinário. Isso é muito importante, porque nós estamos juntos para unir os conhecimentos e assim que vamos construir um mundo melhor, sem intolerância, sem preconceito e etc. Desculpem essa introdução. Vamos usar o símbolo filosófico da nossa vinda aqui na manhã de sábado. Nós queremos voar, nós queremos abrir a consciência, ampliá-la. É o símbolo do voo da águia. Mas como nós não temos asas próprias, no seu sentido de voar como as águias ainda, nós temos que construir ferramentas. Temos que usar tecnologia. E nós não queremos aqui ser muito sofisticados, pensar numa nave estelar. Seria bom, né? Uma nave estelar, né? Você gosta, mas ainda está longe, porque nem recurso financeiro a gente não tem. Mas quem sabe se a gente juntar, fazer uma vaquinha, a gente não consegue construir um balão. Construir um balão com a cesta, com aquele compartimento, para a gente poder voar, certo? Só que a gente sabe que não pode sair de uma determinada posição da atmosfera, não é isso? Isso não é possível. E a nossa referência de céu ainda são as nuvens, que estão mais próximas. As nuvens que, inclusive, proporcionam as chuvas para irrigar a terra. Ok? Então vamos construir balões para a gente voar. Só que enquanto a gente está construindo balão, a gente fica discutindo o que tem lá nas nuvens. Aí a gente especula. Então vamos ser pacientes, vamos com calma, não é? E por isso que alguns podem estar estranhando, por que eu não entrei direto no texto? Exatamente para dar uma respirada, para não ficar muito árido. Então vamos viajar de balão, o balão mágico, hein? Você lembra? Nos anos 80, o super balão mágico. Pois bem, né? Então o balão mágico, super fantástico, o balão mágico. Você está tentando lembrar? Não conseguiu? Eu te ajudo. Não é do seu tempo. Pois bem, é uma música que os meninos, as crianças cantavam, que eu cantei muito também, porque eu também sou criança. Então o balão é para que a gente voe. Só que existe uma questão importante nessa viagem.
Nós temos que cortar as cordas quando o balão estiver pronto. O que são as cordas? São os nossos preconceitos. É a nossa presunção. Uma coisa é você soltar, se libertar. A outra coisa é você querer abruptamente fazer isso. Você pode, inclusive, fazer uma viagem num momento inoportuno, e muita gente já desencarnou viajando de balão. Você se recorda? Teve um padre, há uns anos atrás, que o balão dele se perdeu, nunca acharam ele. Então, uma viagem perigosa, que estamos sujeitos às intempéries do caminho. Mas, então, vamos, ao invés de cortar as cordas, vamos calcular, planejar, mas vamos soltar o balão. E vamos esperar esse balão atingir uma determinada altitude para a gente tocar as nuvens, para que a gente possa constatar o que elas nos oferecem. Combinado? Então, sem ufanismo, ou seja, empolgação, sem ansiedades, sem temores. Uma coisa é ter cuidado, a outra coisa é temer. Se você não tiver coragem, você não vai viajar no balão. E o balão é mágico, repito. Beleza? Vocês acham que a ideia ela é interessante? Pois bem. Então, sem delongas, nós vamos fazer a leitura do livro Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11. Certinho? Vamos lá. Júlio, leia para nós, por favor. Primeiro versículo, capítulo 11. Vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Só um minutinho. Você está no 2, não é isso? Isso. Vamos lá, terceiro então. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ok. Rapidamente, em 5 minutos. O versículo 10º, eu vou reler. E os que habitam na terra
se regozijaram sobre eles. Sobre eles quem? As testemunhas mortas, seus corpos na praça, não é isso? E não permissão para se enterrar os corpos das testemunhas. Estão lembrados do último estudo? Então, continuando. Se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Não se assusta com o que ele vai fazer. Então, Júlio, vamos lembrar. As testemunhas são os profetas. Certo. A verdade. A história bendita que foi escrita. Que serve de referência para todos nós. Coisas boas. Sim. Seja sob o ponto de vista da história humana. Por exemplo, nós falávamos antes de começar o estudo sobre os profetas. Os profetas foram aqueles que interpretaram o pensamento e divulgaram. E por isso foram mortos. Historicamente, Jesus fala sobre esse assunto. Me vem agora à memória. Jesus fala assim, que os vossos pais foram mortos, os profetas. Ele fala falando para os judeus. Por que matou-se ou mataram-se os profetas? Por não compreender o que eles representavam, falavam e indicavam. Ok? Então, historicamente... Bom, desculpa. Eu também tenho que falar sobre as testemunhas que estão dentro de nós mesmos, que representam as aquisições. De acordo? Então, você tem valores conquistados. Você tem experiências benditas que, vez por outra, se manifestam. Só que, intimamente, como lá fora, a nossa impermanência favorece contradições. E aí, a gente faz sofisticadamente, de sorte que o bem realizado seja morto. Ele não propague, ele não perpetue. Certo? Um exemplo, você tem uma aquisição. Todas as vezes que brota um sentimento que você vai se apoiar nessa aquisição para fazer uma outra coisa boa, o impedimento natural vai surgir. Ah, não faz não. Não foi uma luta vir aqui hoje? O corpo cansado, não, tem que ir. Então, se você diz, não, eu vou, você não permitiu que o corpo ou a testemunha do bem fosse morta. Só que com um detalhe, quando se mata o profeta, o corpo fica na praça, e esse foi o tema trabalhado nas últimas questões, nas últimas reuniões. Ao mesmo tempo, a gente não quer que o profeta seja enterrado. Nós matamos Jesus, mas não queremos sumir com o corpo dele. Foi por isso que ele desmaterializou o corpo. A definir que o que fica é a essência. O que eu quero dizer? Você sabe que é bom, você não está afim, mas você também não deixa que tirem isso do seu caminho. Vamos ser práticos? Você troca os pés pelas mãos a semana inteira, mas no domingo você vai à missa. Deus, Jesus, os santos, as práticas, elas são invioláveis. Porém, elas são apenas metafóricas, né? É isso? É um compromisso social, uma obrigação. Ah, Júlio, que bom que você falou isso, que você me ajudou. Vamos pensar uma coisa. Esse assunto é muito bom de se trabalhar. Também muito desafiador. Leia para mim, Júlio, para nós, o versículo de hoje. É o versículo 11.
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Esse texto está dizendo o seguinte, que dentro desse movimento, voltando um pouquinho ainda, de não querer que os corpos sejam mortos, a gente mantém lá o status, mantém um referencial, mas você quer continuar ainda na condição de prazer, de se movimentar dentro de um plano de acomodação, de ser favorecido. Porque o que impera nesse movimento? A gente sabe com o Espiritismo que o egoísmo é uma imperfeição moral, certo? Que vai derivar, inclusive, também o orgulho. Então aqui está a raiz do problema. Nós queremos, em nome do prazer, manter o quê? Poder. Poder dominar. Poder mandar. Poder fazer de uma forma a atender os seus interesses pessoais e manter a faceta, a persona que vai definir uma condição que o poder assina embaixo. Você não pode ser questionado. Você tem a verdade. Tudo isso vai fomentando, então, dentro da gente, a ganância. A ganância. Então, poder, ganância, alimentada pela ansiedade. A gente já começa a entrar nos planos emocionais, certo? Que vai redundar em quê? Vamos pensar. A intolerância. Tudo que for diferente, você fomenta a intolerância. A rebeldia. Mas também pode definir a indiferença. Certo? O que mais? Quem quer dar ideia aí? Intolerância, rebeldia, a violência. É isso, Júlio? Violência. Revolta também, inconformação. Está dentro da rebeldia. Certo? É porque você não está olhando. Por isso é que você falou. Mas está dentro. Não tá, são sinônimos, né? Intolerância, rebeldia, indiferença, violência, o que mais? Pá, daqui a pouco surge. Então, estes movimentos aqui é que vão, na verdade, dificultando a nossa marcha. Então, você não quer perder o status quo. A vaidade, tem um plano da vaidade aqui que é importante. A vaidade é que, inclusive, define um ingrediente que fomenta a ilusão. Ilusão tem muito a ver com vaidade. Sob o ponto de vista positivo, quando a gente fala em vaidade, a vaidade tem a ver com o belo. Na evolução, na essência do ser, a gente tem que trabalhar com o belo. O egoísmo, no seu sentido contrário, tem a manifestação do bem. E o orgulho, nós podemos ajustar aqui o plano da justiça. Então aqui, esses 3 movimentos que eu coloquei aqui são positivos. O bem, o belo e o justo. Aí eu vou colocar para o estudioso que está em casa. Questão muito citada por nós. Ontem eu fiz uma palestra lá no Glaco sobre a conversão de Paulo. Aí os espíritos me pediram que, no início, falasse sobre a desarmonia interior, para depois fazer o movimento contrário, que é o da conversão ao bem. Quando nós operacionalizamos com o egoísmo, orgulho e vaidade,
Tudo isso aqui vai fomentar o plano da injustiça, a degradação do belo, certo? E a tentativa de destruir o bem. O bem aqui tem a ver com amor. O bem tem a ver aqui com integração. O egoísmo que fomenta a teoria da separatividade, certo? O egoísmo que fomenta a ideia do utilitarismo. E com isso você não valoriza o que é belo. O que é o belo na vida? A presença de Deus em tudo. Deus está em tudo, em toda parte. E se Deus está em toda parte, nós temos que aprender a ver Deus o tempo todo. Inclusive ver o belo onde aparentemente ele não está presente, porque nós temos uma visão distorcida pelas ilusões que salteiam a inteligência. Não é isso que acontece muitas vezes? O belo tem a ver então com unidade, unicidade, integralidade. Quinta-feira eu fiz um exemplo aqui sobre a flor. A flor representando a natureza de fora. Uma alma sensível, ao se deparar com uma flor, ela já entra em relação, em sintonia, com a manifestação de Deus na flor. Como que Deus se manifesta na flor? A flor sendo flor. O cachorro sendo cachorro. Porque ali tem pureza. Uma criança que fala, mamãe, é Deus se manifestando. Na rotina, a mãe pode nem prestar muita atenção. Mas no momento de sensibilidade, a mãe se derrete diante da generosidade da criança. Porque quando a criança está sendo pura, ela está, na verdade, falando de generosidade. O ser toca o ser. Guardem essa equação. Ser toca o ser. O que eu quero dizer? Ser é a expressão genuína da nossa intimidade. Você é um ser. Você é um ser humano. Você sendo ser humano, você vai tocar outros seres que têm também o ser ou o potencial de ser humano na sua intimidade. Isso fomenta o belo, isso fomenta o justo, isso fomenta o bem que está dentro de você e não lá fora. O Senhor se prontifica a ajudar alguém. Pô, eu posso fazer isso por você? Naturalmente, a alma que está vibrando com sensibilidade vai dizer assim, pô, muito obrigado. O outro que não está nessa faixa, não precisa. Deixa comigo. Pegaram? Como que nós podemos ser tocado pela manifestação de um ser, ou do ser que é um terceiro, que está tentando pôr a luz para fora? Essa luz pode despertar em você a sua luz interior, se você estiver sensível. Mas intolerância, rebeldia, indiferença, favorecida por essa questão de poder, ganância, impede que a sua sensibilidade registre a luz. A sua persona, na verdade, é como se ela colocasse uma camada, o Oswaldo Abreu usava muito essa imagem. Pensem numa lâmpada, passa nela uma tinta preta. A personalidade nossa é como se a gente estivesse passando uma camada de tinta preta em torno de uma luz, uma lâmpada. Vai impedir que a luz saia.
Qual que é o processo da evolução, da depuração, da regeneração tão decantada em verso e prosa no nosso movimento espírita? Regeneração, você tira essa camada de sujidade, de piche que está em torno da lâmpada. Puxa vida, o Honório agora me fez lembrar da arca. Da arca e do betume. Do betume. Mas veio aqui, nós pegamos junto. Qual que é a função do betume sob o ponto de vista positivo? Calafetar as frestas para não entrar água. A água do dilúvio. Explica aí para o pessoal que na construção da arca. Você está falando aí a arca é toda estruturada com os materiais próprios da natureza, madeira, mineral. E o betume, por exemplo, o betume é interessante porque o betume ele é retirado hoje nós retiramos o petróleo. O betume é como se fosse o petróleo, uma variante do petróleo. Nós estamos retirando das camadas cada vez mais profundas, oceânicas e da Terra. Mas nos tempos antigos tinha as aflorações de betume naturais. Na Mesopotâmia, naquela região, tinha as aflorações. E o betume, os irmãos podem ter uma ideia aí, em função desse movimento de derramamento que houve aí no oceano, é um piche. Então ele era usado para calafetar, para não entrar água. Então, ou seja, os próprios recursos que nós angariamos na evolução, ao longo do tempo, são os recursos adequados para que nós possamos operar essa renovação interior. Por isso que a evolução, Kardec vai ressaltar na questão 779, os espíritos ressaltam que Kardec fez uma pergunta inteligente, se tem meios o homem, se o espírito evolui por si mesmo ou o progresso depende de um ensinamento, que é uma pergunta muito inteligente que Kardec faz, porque no tempo de Allan Kardec o lema era: fora da igreja não há salvação. Então Kardec pergunta para os espíritos se o homem progride por si mesmo ou se o progresso depende de um ensinamento exterior. E os espíritos responderam que não. O homem progride por si mesmo naturalmente. Porque a lei é autossuficiente. E nós vamos desenvolvendo, regimentando os recursos ao longo da evolução, recursos que serão utilizados depois na fase da razão, da humanidade, para poder alavancar a transformação moral, porque o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que o homem avance. Utilizando essa alavanca de modo consciente, usando os próprios recursos da intimidade para poder tamponar, digamos assim, não permitir que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a cobiça, para nos referir ao quarteto fantástico de Emmanuel no Pensamento e Vida, continuamente sejam exteriorizados, que vão distorcer o belo, vão gerar imperfeição. O que é a imperfeição? A imperfeição não é a distorção do belo, que já está como essência. Então o betume é o próprio recurso que nós desenvolvemos ao longo da evolução como salvaguarda para que a nossa arca, que é a casa mental, hoje navegue no mar no mar do dilúvio que se apresenta hoje, dilúvio aí é muito evidente em todos os quadrantes do globo, não é isso? Em que, por exemplo, o egoísmo está bastante exacerbado. Se você quiser falar mais da arca aí, não sei se você atingiu o objetivo. Sim, a questão do betume que era exatamente a gente pensar o seguinte, que o betume, ele pode, ou a arca representa... Só um ingrediente importante, o betume representa a decomposição de materiais orgânicos, sim, corpos mortos. Dá para fazer um trabalho interessante aí com isso. Tá sim. Mas assim, vamos voltar à questão da personalidade. A personalidade é que ela está revestindo a arca. Ou melhor,
o que temos dentro da arca. Dentro da arca você tem o andar superior, o andar do meio e o porão, o andar de baixo. A nossa realidade espiritual. O andar de baixo é o passado. Estamos aqui no convés, está correto, senhor Cedino? No convés, né, porque tem que se perguntar para quem entende. No convés da embarcação que você vai trabalhar ali o plano operacional. Né? Mas você tem o andar de cima. O andar de cima é o futuro. É o que está guardado, que a gente não conhece. Então, vocês lembram que teve o dilúvio? Noé, seus filhos, não é? Os animais, um casal de cada espécie, ficaram no andar de baixo, fechou e vamos que enfrentar o dilúvio. Aí, de vez em quando, abria o compartimento de cima. O que o Noé fez? Soltou qual pássaro? Primeiro foi o corvo. Ele foi soltar o corvo. Depois de quantos dias de navegação? 40 dias. 40 dias, olha o número 4 aí, ao símbolo da reencarnação. 40 dias, soltou o corvo. Por que ele soltou o corvo? Por que, Júlio? Bom, o corvo representa os instintos, os primeiros lances do desenvolvimento espiritual. Já que estamos falando de perfeição, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem extraordinária de Lázaro, que os instintos são embriões do sentimento. Então, o primeiro que nós desenvolvemos primeiro são os instintos. Então, o corvo, isso que simboliza bem essa questão. Mas vamos aqui também lembrar que a navegação estava acontecendo em meio de um dilúvio. E se é dilúvio, não é mar, não tem calmaria, é no meio da confusão. Então, como é que faz? Eu preciso de achar terra para mim fazer eu preciso de um porto. Eu não vou ficar a vida toda enfrentando esses desafios. Então eu preciso de um piso, eu preciso de segurança. Então Noé soltou o corvo. Por que o corvo? Porque o corvo se alimenta de carne. Então o corvo solto, qual o objetivo do pássaro? Encontrar terra. Terra que possa oferecer não só a ancoragem ali, a segurança, mas também elementos para se alimentar. Quando se obteve o resultado, o que eles queriam, mais à frente Noé vai soltar uma pomba, que é uma outra laçada no plano da evolução. Aí a pomba já representa a vitória sobre si mesmo. Então a personalidade, a máscara que a gente usa para se movimentar na vida, seu nome, sua família, seu trabalho, tudo isso faz parte de um componente chamado personalidade. Máscaras que você usa para entrar nos ambientes, tudo são personas, são aspectos. Então, essas pessoas, nós temos que cuidar com muito carinho para que elas não criem esse movimento de imperfeição. Ou quando deparando com estas imperfeições, nós precisamos de ter a lucidez para enfrentar os desafios. Porque não é fácil você reconhecer uma imperfeição. Você descobre um ponto da sua persona que te deixa incomodado, saiba que você vai ter que lutar para superar. Por isso que a gente reencarna. Nós não reencarnamos para passear, não. Nós reencarnamos para enfrentar o que nós precisamos de trabalhar na nossa intimidade. Então, o tempo todo você está mergulhando no porão. Por isso que a Arca de Noé tem casal de cachorro, casal de gato, casal de leão, casal de cobra, hein? Tem de escorpião, De gafanhoto. Tem para todo gosto. E cada momento eles vêm para o convés. Eles saem de baixo e vêm para a proa, né?
É a proa, está correto, senhor? Eu estou olhando para o seu Cedino ali, se eu falar besteira, ele me desautoriza. Navegou a vida toda? Pois bem, então, seu Cedino, depois nós precisamos fazer um curso, pelo menos básico, para mim falar dos compartimentos devidos de uma embarcação. Ficou claro, amigos? Pois bem, então vamos trabalhar o versículo 11, ou melhor, é o 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, olha aí, subi cá, a voz é do céu, ao andar superior da arca. Lá do alto uma voz diz, subi cá, vem cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então a voz chama as testemunhas que estavam mortas na praça, e os corpos não foram enterrados. Lembram que ainda no versículo 11, aqueles que mataram as testemunhas se regozijaram, festejaram, trocaram presentes? Esse é no 10. No 10? É. Pois bem. Então, ou seja, vamos pensar, quando mataram Jesus, eles foram comemorar. Foram comemorar. Olha, e não permita que o corpo dele suma. Porque o corpo dele é vitória. O que era muito comum, por exemplo, na jurisdição romana, quando um rebelde precisava de ser punido, era comum que, por exemplo, a punição era a morte, né? Flagelo e morte. Era comum que a cabeça do indivíduo ficasse como referência para conter ou para servir de exemplo para que outros não cometessem os delitos. Era comum na época. Aqueles que eram crucificados ficavam um determinado período para as pessoas verem os corpos apodrecendo para temer o poderio romano. Então imaginemos aqueles que definiram uma morte, uma crucificação, depois eles vão festejar. Mas aqui, mantenha isso aí. Então nós estamos diante de um momento histórico em que os corpos foram mortos, a sociedade não permite que eles sejam enterrados, se festeja, né? É o culto a Baal, dentro de uma ideia, de uma tradição, por exemplo, tida como pagã, não é? Pagãos, aqueles que não seguiam a Deus. Isso aí é um conceito preconceituoso que se instaurou no Ocidente. Porque todas as tradições, elas cultuam o divino. Mas, por exemplo, na tradição que sacrificava um animal ou sacrificava pessoas, eram tidas como bárbaras. Mas aqueles que consideravam bárbaros faziam igual ou pior, sob o ponto de vista que, se num escalonamento de evolução estava um passo adiante, matar hoje esperança é muito mais grave para nós, que estamos aqui estudando. É mais grave você matar a esperança do que um indivíduo que está tirando a vida do outro ali na esquina. Olha o que eu estou dizendo. Porque aquele que está matando, ele está dentro de um plano de entendimento dele, que ele vai responder por uma atitude grave, um crime hediondo. Hediondo para quem está o julgando, pode ser que para ele não seja hediondo. É óbvio que o indivíduo que tem requinte de crueldade, que chega nas raias do absurdo, aí pode ou está considerado aí uma psicopatia, alguma coisa gravíssima. Porque nós não sabemos o grau de evolução desses espíritos. É isto, Júlio. Aquela questão que você comentou comigo no capítulo 11. Isso. Piedade para um criminoso. Isto. É isso. É isso? Segunda-feira, vou contar para vocês. Aliás, convido-os para acessar o canal Gênesis, se inscreva, porque no canal Gênesis nós temos gravado vídeos menores,
Por exemplo, lançamos agora uma nova série. Ô, Cláudia, se você estava preocupado com a série Chico Live Xavier, lancei outra. Agora, Os Imortais. Essa série está sendo muito prazerosa. Qual que é a ideia dos imortais? Depoimento dos espíritos, as vozes dos céus. Então é uma live, ou melhor, é uma série muito espírita, porque são comunicação dos espíritos. Por isso é que o espiritismo, como o Júlio colocou, é uma alavanca que vai dar um impulso no mundo. Por quê? Só para explicar, isso é importante. Por causa da sua estrutura moral? Não. A estrutura moral do espiritismo é a estrutura do cristão, do cristianismo, nós já conhecemos. O Chico dizia, não tem novidade nenhuma. Kardec organizou de uma forma esplendorosa, deu uma síntese de uma moral. O diferencial do espiritismo, que não tem lugar nenhum, é o mundo espiritual, é a mediunidade. Certo? Então, nós espíritas não podemos abrir mão da mediunidade. Nós não podemos abrir mão no centro espírita dos espíritos se comunicarem. Aliás, nós vivemos um momento em que o espiritismo, os espíritos sumiram. Tem uma explicação. Não são os espíritas que proibiram, porque não tem competência para isso. Porque quando está escrito, né? Suscita até que as pedras falem. Não é isso? Mas por que escasseou a mediunidade? Os fenômenos autênticos. Porque a gente vive num mundo esvaziado. Adianta espírito se materializar aqui na FEAC? O que vai mudar na sua vida se você vê Emmanuel aqui luminoso? Isso é garantia que você vai mergulhar dentro de você mesmo e promover a sua mudança? Não. Então, como nós estamos vivendo um momento esvaziado, os espíritos estão assim, deixa. Igual a gente brinca, né? Vai que eu estou te vendo, vai sociedade. Ou vai espiritistas. Brinquem, julgando que estão fazendo o melhor. Mas é jardim de infância. A Nildes estava conversando, né, Nildes? Quantas palestras que a gente assiste por aí? Esvaziadas. O indivíduo fica uma hora falando nada com nada. Como é que fala? Lé com cré? Você lembra disso? Não fala nem lé nem cré, né? Fala, como dizia o Renato Russo, fala demais por não ter nada a dizer. Falta o quê? Essência. Certo? Então, nós estamos vivendo um momento tão importante que os espíritos estão se manifestando de uma forma mais filosófica, para que, inclusive, a gente tenha condição de não sentir o sobrepeso. Então, eu sou muito pé atrás com o movimento espírita que fica punindo espíritos. Outro dia eu estava conversando com um companheiro, que história é essa de reunião mediúnica, você ficar falando que espírito vai para o planeta inferior? Você está ficando maluco? Que autoridade que você tem para falar disso? Está escrito no Espiritismo que está havendo uma emigração e imigração de espíritos? Está escrito, isso está acontecendo. Mas você, ser humano, tem competência para entrar no mérito da questão? E foi por isso que o Júlio falou, porque eu conversei esse assunto com ele exaustivamente durante essa semana. E aí nós gravamos o vídeo dos imortais. Um criminoso arrependido. Isso aconteceu segunda-feira, isso que eu ia contar. Reunião mediúnica. Fomos começar o atendimento aos sofredores, ao acaso, abriu-se uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, não é isso? 11. É 11. Que trata do arrependimento, prece aos criminosos, é isso? Você achou aí? O capítulo é o amor ao próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. É o item 14. É o item 14. Olha, só uma frase. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E aí ele vai discorrer e até chegar na caridade para com os criminosos. E ali tem uma frase, você que é estudioso espírita, destrincha esse texto. Aliás, eu pedi que um companheiro que está cometendo alguns equívocos nessa área, que ele lesse esse texto. E eu já sei que ele não leu. Criança brincando na praça, tocando flauta, como está no Evangelho. A gente dá uns toques. A pessoa não quer ouvir, vai que eu estou te vendo. Lá na frente a dor vai te visitar.
ponto. Por sinal, espírita que fica enclausurando espíritos em mundo inferior são os candidatos a. Chega no mundo espiritual, vão ouvir de entidades assim, mas você não falou? Agora é com você. Que autoridade que você tem? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a boca fala, porque o que a boca fala procede do coração. Eu prometi que hoje eu ia ficar bem light, viu, Júlio? Zen. Mas o que nós discutimos sobre o texto, sobre a caridade? Benevolência para com a imperfeição dos outros. A crítica ácida, o julgamento precipitado, ele é responsabilidade que nós estamos assumindo, gente. Isso é muito sério. Então, a morte de Jesus é festejada por nós, os próprios religiosos. Quando você mata a esperança. Quando você faz do meio o ponto principal para se chegar no fim. Já escutaram isso? Os fins são justificados pelos meios? Então tá bom, em nome de atender alguém, eu vou ser corrupto? Eu vou fazer copulação de ideias? Como assim? Eu vou chegar aqui na FEAC, gente, a partir de semana que vem, a FEAC quer abraçar um grande projeto para ajudar o semelhante. Então, a partir de semana que vem, se vocês quiserem assistir o estudo do Apocalipse, R$30 o ingresso. O fim é positivo, pegar o dinheiro e ajudar os semelhantes. Agora, os meios justificam os fins? No dia que nós cobrarmos 1 centavo para alguém assistir um estudo como esse, acabou a garantia, a proteção, acabou a qualidade espiritual do trabalho. Porque nós estaremos o quê? Adulterando uma coisa que é divina. Só de incentivar o indivíduo a meter a mão no bolso, faz de conta que ele tem problema. Não é o caso dos espíritas, que eles não têm escorpião no bolso. Mas só de fazer o indivíduo pôr a mão no bolso para pagar, para ver Jesus, vamos imaginar que ele tem problema na área. Eu estarei o quê? Fomentando isso na intimidade dele. E o meu papel aqui é exatamente libertá-lo. Eu não, a tarefa. Pegaram a ideia? Então, nós complicamos o processo e nós nos regozijamos. Mas, graças a Deus, aí chegou a hora do versículo. E ouviram quem? As testemunhas. Uma grande voz do céu, estão vendo do alto, que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu e em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. O que significa isso? Que todos aqueles que mataram e que matam, e que continuarão matando Jesus, vão ver cada vez mais ele se engrandecendo. Porque a mensagem é incorruptível. Pegaram aí? O que o Apocalipse está falando? Então, se Jesus foi considerado um perdedor por Pôncio Pilatos, por Anás, por Caifás, logo em seguida, eles é que ficaram derrotados, porque Jesus ressuscita. Pegaram? É a verdade. A verdade é soberana. A mentira tem prazo de validade. A gente sente quando tem mentira, caboclo. Fala, Júlio. Os aspectos são importantes aí. Essa questão do julgamento, ela é muito séria. Essa questão do orgulho. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que ela é muito interessante, porque ela, no primeiro momento, ela passa despercebido, o conteúdo passa despercebido, mas quando é a questão 171, em que os espíritos, Kardec perguntou sobre os fundamentos do dogma da reencarnação, que se fundam, os dogmas da reencarnação. Os espíritos responderam, na justiça de Deus e na revelação, porque o Pai sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento, falando exatamente desses, podemos incluir os criminosos. Aí a conclusão dos espíritos é muito interessante, porque eles concluem dessa forma: só entre os egoístas
O Beto ressaltou bem aqui o egoísmo como uma imperfeição, e o Espiritismo define que o foco dos nossos esforços por melhorar o mundo interior é o combate ao egoísmo. Então os Espíritos disseram lá para Allan Kardec: só entre os egoístas existem os ódios implacáveis, a iniquidade e os castigos sem remissão. Ah, faltou, Júlio. É uma trilogia interessante essa da questão 171, né? O egoísmo vai gerar ódio implacável, iniquidade é tratamento desigual. E nós vamos lembrar que Moisés definiu no Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Então, se nós não combatermos o ódio, a iniquidade e a condenação aos castigos e a remissão, nós retornaremos, porque precisamos mudar. Então, é questão muito séria, essa questão que se coloca aí, do julgamento, do ódio. É uma questão que eu convido os irmãos a estudarem com bastante interesse as entrelinhas dessa questão 171. Quando você falou da iniquidade, eu acabei me recordando que faltou aqui. A iniquidade é a desigualdade. Mas o ponto mais importante aqui desse processo, que é um dos aspectos de imperfeição, ou uma imperfeição grave, que deforma o caráter. Poder gera ganância, ou melhor, a ganância gera a busca do poder, que vai redundar na corrupção. O que é a corrupção? É adulterar os processos da justiça, da igualdade. A corrupção e a iniquidade têm tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver. Então, eu acabei de dar um exemplo. Os fins não são justificados pelos meios. Porque quando justificados pelos meios, nós estamos corrompendo. Então, a ideia essencial pode ser maravilhosa. Mas os fins, eles ficam prejudicados. Então, você não tem como ser. Se você está buscando a verdade, você tem que ser fiel a ela desde o início. A partir do momento que você abre mão da verdade no meio do caminho, você perde o foco, você não atinge o objetivo. Entenderam como que o assunto é complexo? É complexo. Certa feita, um indivíduo escreveu um artigo no movimento espírita, falando sobre cobranças, taxas, etc, etc, etc. E a repercussão desse artigo, ela replicou numa atividade que eu fazia numa viagem. E eu me recordo de um líder que estava promovendo um evento que tinha o objetivo de auxiliar comunidades carentes e que estava movimentando muito dinheiro. E eu me recordo da manifestação dessa pessoa com uma indignação assim, abismal. Esse artigo, quem escreve, está sentado na cadeira de um escritório, de um ar-condicionado, etc, etc. Porque nós fazemos, porque nós estamos ajudando, e etc, etc, etc. Aí, por fim, depois que a pessoa desabafou, eu falei assim, mas você já observou que o objetivo desse artigo é falar sobre o espiritismo? Aí a pessoa, sim, e nós estamos aqui numa atividade que é espírita. Eu falei assim, aí que você está enganada. A atividade não é espírita. A atividade é uma atividade assistencial promovida por espíritas. Ele está dizendo que nós não podemos confundir a filosofia espírita com a prática espírita. A prática espírita, ela recebe o tônus, o revestimento do espírita que está realizando.
Se a teoria espírita trata do assunto da psique, da relação com os espíritos, da dinâmica operacional da pureza do ser, e quando nós vamos realizar, nós precisamos dos contributos materiais, nós temos que verificar e separar, dar crédito por pingo nos is e entender exatamente o que a gente está fazendo. É legítimo ajudar o semelhante? É. Espíritas da FIAC querem fazer isso? Parabéns. Mas eu não posso confundir isso com o espiritismo. Captou, Júlio? E isso é um dos assuntos mais complicados, mais delicados de lidar. Por quê? A maioria nossa, a maioria dos espíritas, estamos na periferia do espiritismo. Nós estamos num movimento espírita muito mais de fora do que o que realmente o espiritismo propõe, que é a nossa libertação. Então, para me libertar, eu tenho que ainda fazer concessões? Em nome de divulgar o espiritismo, eu vou abrir possibilidades para que haja dupla interpretação de uma ação? Não. Gente, nós temos um exemplo espetacular que nasceu em 2 de abril de 1910. Francisco Cândido Xavier. Quando você, espírita, tiver dúvida sobre o que você vai ou não fazer, bate papo, #chicoxavier.com, Pedro Leopoldo, e verifiquem como que Chico trabalhava na simplicidade e no atendimento ao semelhante, sem jamais abrir qualquer brecha. A Cláudia está querendo falar. No tema anterior. Meia hora de fala de vocês tem um conteúdo absurdo. Quanto mais vocês caminham, mais conteúdo vão deixando. E aqui, voltando, quando vocês colocaram esse aspecto do ser e da persona, lá no Betume ainda, falando da evolução, depuração, Não, eu estou tentando aqui. Todos esses aspectos que estão no quadro são aspectos da persona. Porque o ser em si, a essência, é pura. Nessa caminhada da evolução, mineral, vegetal, animal, instinto, razão, elaboração do pensamento. Razão, pensamento, surge a vontade. Da vontade vem o atrito das vontades. Do atrito das vontades começa a formar a capa da persona. Posso só contribuir na sua anotação, que é importante? Só ajusta trocando a palavra vontade com desejo. É aí que eu ia colocar. Vontade, atrito, persona, desejo. Ele entra aqui também. Sabe por quê? Você vai voltar no seu raciocínio. Não estou interrompendo, não. Só para fazer um ajuste técnico. Porque nós movimentamos, como seres sociais, impulsionados pelo desejo e contido pelo medo. Em outro aspecto, buscamos o prazer e temos como contraponto a dor. Lembrem sempre disso. O que nos diferencia dos animais é o fator chamado vontade. Então a vontade, ela é soberana. Isso é uma teoria kantiana. Immanuel Kant. Que o nosso benfeitor Emmanuel trabalha nessa mesma linha em várias das suas obras. Pensamento e Vida, por exemplo. Ele diferencia o que é vontade e o que é desejo. Então a vontade tem a ver com a razão. Então a vontade está acima do desejo.
Então nós vamos caminhando impulsionados por desejos que vão se modificando. Então os filósofos estudam a questão da importância, de se aprimorar o desejo. A vontade aprimora o desejo. Quem gosta de beber vinho, não é meu caso, quem gosta de beber vinho sabe que o vinho mais trabalhado ao longo do tempo, ele tem um sabor especial, não é isso? Mas não adianta você ter um vinho de qualidade e bebê-lo numa taça ou num recipiente inadequado. O vinho é indicado beber numa taça, não é isso? Bem especial e limpa. Por isso não adianta todo aquele trabalho, certo? Então a vontade, ela funciona como? Precisamos de uma taça apropriada, limpa. Então temos que trabalhar, porque não adianta só o desejo de beber o vinho. Ok? Eu estou colocando esse exemplo porque até o vinho, classificado como néctar dos deuses, né? Mas o vinho, não do ponto de vista do alcoólico, mas o vinho sob o ponto de vista do símbolo que ele enseja, o vinho representa sabedoria. Ele é terapêutico também, ele é medicamentoso. Então ele define o quê? Uma busca da sabedoria. É uma ampliação de consciência. É o símbolo, tá bom, gente? Então não empolga, não, achando que vai ser sábio. Eu estou falando sob o ponto de vista de pequenas doses, que podem ser venenosas quando exageradas, ok? Então, voltando. A vontade, o papel dela vai aprimorando o seu desejo. Vai aprimorando, vai requintando. Porque, por exemplo, um bom degustador, ele aprimora o paladar, ele dá inteligência ao paladar, de sorte que esse chefe de cozinha, se oferece para ele um alimento, ele vai dizer, aqui está um pouquinho acima de manjericão, não, você está um pouco ácido, está menos ácido, não é? Aqui poderia ter um pouco mais de sal. Seu degustador, ele está se especializando naquela matéria. Então, o desejo do primata é simplesmente comer. O homem sábio se alimentar. E qualificando a alimentação. Eu escutava isso de um companheiro há muitos anos. Ele sentava à mesa e falou assim, agora eu vou me alimentar. Aí eu ficava assim, engraçado, eu acho que eu vivo num outro mundo. Porque todo mundo fala, eu vou comer. Não é? Todo mundo, no mundo primitivo. Não estou falando do requinte de Versalhes. Mas quando o indivíduo fala, eu vou me alimentar, ele está dando um toque de classe no processo. E quando fala, eu vou me alimentar, isso também envolve quantidade, educação, aprimoramento. Que viajação, hein, Cláudia? Vai embora, volta para o seu raciocínio. É muito interessante, porque voltando a esse aspecto do ser e da persona, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Né? A pureza do ser puro, com a essência divina. E é bacana quando você vê ser e persona. Aí você colocou o espiritismo, a pureza doutrinária, ela trabalha no ser, ela não trabalha na persona. Então, quando no movimento espírita você tem a questão da caridade material, você está trabalhando na persona, você não está trabalhando no ser. E quando a proposta da Casa de Kardec é o estudo, a autotransformação e reforma moral, eu busco trabalhar no ser e eu vou de dentro para fora reelaborando a persona. Então, essa casa, quando desde o início dela a proposta é de estudo,
de conhecimento, de reforma moral, ela vem voltada exatamente para o que você falou, pureza do ser, e não para os aspectos materiais que automaticamente você atende, deixando cair as cascas da persona. É essa. Só um detalhe, tá, Cláudia? Isso dá pano para manga. Porque, na verdade, a teoria espírita, quando ela apresenta para nós, olha, você não vai morrer, seu corpo morre, você vai para o mundo espiritual. E você pode voltar, se comunicar conosco. Mas você também pode voltar, porque você vai reencarnar. Quando você chegar lá, você vai encontrar pessoas queridas ou não. Lá existe, portanto, um ambiente social. Lá tem hospital, escola, etc. Isso é o diferencial espírita, certinho? Aí, o diferencial espírita, a doutrina espírita, fala que o mundo espiritual, ele é um mundo moral. Ou seja, a sua moral é a moral que vai te garantir do lado de lá. Então, se eu vivo num mundo imoral, sob o ponto de vista íntimo, eu sou imoral, o meu mundo espiritual estará na mesma faixa. Se eu vivo num mundo amoral, ou seja, não existe moral porque eu sou simples, eu não tenho entendimento, o mundo espiritual também vai ser um vazio. E nessa condição você vai reencarnar rápido. Não tem sentido você ficar no mundo espiritual. Fazendo o quê? Pegaram? Então, aqui classificamos 3 grupos. A moral, não tem moral nenhuma. O imoral é aquele que é o conhecimento da moral, mas a insistência na imoralidade. Intolerância, rebeldia, indiferença, violência, iniquidade, corrupção. Adultério é a palavra. Você falou da Maria Madalena, né? Madalena representa adultério. O que Maria Madalena adulterou? Princípios nobres. O amor genuíno. Então, a prostituição, sob o ponto de vista do comércio das forças sexuais, como dizia o Chico, não, ele falava assim, não. O eufemismo do Chico, ele falava assim, é o comércio das forças do amor. Eufemismos. Pois bem, na verdade, comercializar um bem divino, que é o sentimento, é prostituição. A corrupção tem muito a ver com a prostituição. Corrupção é você também fazer concessões para atingir fins ignóbeis. Certo? Então, complicação nesse processo. Nós temos que verificar que o Espiritismo, quando apresenta o mundo espiritual, ele está dizendo, o mundo de lá é um mundo moral. Aí o Espiritismo nos incentiva a o quê? Trabalhar qual moral? A moral cristã. O Espiritismo não inventa outra moral. Certo? Aliás, Jean-Jacques Rousseau falava disso na época dele. Um companheiro falou assim, a gente não pode dizer que Kardec aprendeu com Rousseau. Eu falei assim, eu não estou discutindo isso. Mas Kardec vive um momento em que esse assunto era também debatido. Então o papel dele foi organizar as ideias. O que não garante que ele é maior ou menor. A gente tem essa ideia de querer colocar as hierarquias. Isso não é o mais importante. Então, na verdade, o Espiritismo propõe que a gente busque Jesus para trabalhar a moral, num primeiro movimento social, faça beneficência, trabalhe a benevolência, trabalhe a indulgência. Ô, Júlio, está vendo como é que as coisas não são por acaso? Eu conversei com o Júlio aqui antes de começar o estudo. Isso, para os espiritualistas, se chama esoterismo. O que é o esoterismo? Exoterismo, com X. Você sabe o que é exoterismo? Não tem nada a ver com essas ideias complicadas de duende, de incenso. Isso aí é palavra esvaziada no Ocidente. Exoterismo é trabalhar a questão da persona. Mudança de comportamento. Isso é exoterismo. O Espiritismo propõe mudança de comportamento pela prática da caridade.
É o que Jesus ensinou, gente. Mas existe um outro movimento chamado esoterismo. Agora que eu vou para o Caldeirão, você sabe disso. Não, é do Huck, porque o Huck vai ser presidente, dizem aí. Então eu vou ficar com o Caldeirão dele. Imagine que cúmulo que seria o Carlos Alberto no Caldeirão do Huck. Mas vamos embora, não foi isso que você pensou, não. Eu ajustei no meio do caminho. Mas foi o que você pensou, não tem problema. Eu sou Arnaldo Rocha também. Então vamos continuar dizendo. Com S, esoterismo, é o que você colocou, Cláudio. É o trabalhar o ser. A autoconsciência. Iluminação interior. Que Jesus fala, que Jesus, melhor, representa. Ele não podia entrar nesse mérito ainda. Porque nós não entendemos nem o que ele falou. A passagem de Jesus com Nicodemos conta isso. Se eu vos falo das coisas da terra, você não me entende, Nicodemos, que é nascer de novo, que o Espiritismo propõe? Como é que você vai entender, meu querido, quando eu vos falar das coisas celestiais? Falar que você é essência. Falar essa questão do ser. Nós estamos discutindo persona, Cláudio. Então nós estamos, por isso que eu estou, quando falo que espíritas estamos na periferia, é porque estamos mesmo. E isso não é demérito nenhum, é reconhecer a nossa dificuldade, a nossa fragilidade. Nós nos movimentamos pautados no egoísmo e na vaidade. Qual que é o problema de dizer isso? Nós precisamos de passar o batom da vaidade, fazer a chapinha no cabelo. Júlio não dá mais, não. O Júlio está perdendo a vaidade, ele não pode fazer mais chapinha. Mas tem lustramóveis. Ok, eu estou dizendo o seguinte, nós passamos o batom da vaidade, porque na verdade a nossa persona que está passando o batom não é a nossa essência, porque a essência não precisa de batom. Mas quando a personalidade passa o batom, o perfume, ajusta o cabelinho, e etc., põe a roupa nova, na verdade nós estamos trabalhando com o chamado parecer. A gente quer parecer. A gente quer demonstrar beleza. É um movimento positivo sob esse ponto de vista. Mas vai chegar um tempo que você não vai precisar de passar batom mais. Por quê? O belo e o bem já se estabeleceram. Aí você vai ser admirado não pela casca, mas pela essência. Vamos voltar para a flor? Você olha para a flor, você fala, que flor maravilhosa. Nós vamos chegar num tempo que você vai reconhecer a beleza da flor, não pelo que ela apresenta, sob o ponto de vista de caule, das suas expressões externas. Pelo cheiro, Cláudia. A Cláudia agora foi inspirada pela turma da Meimei. Vamos lá, Cláudia, que eu tenho que terminar isso tudo. Só para não perder um momento, quando Jesus disse, eu vou, mas deixo com vocês o Consolador, que vai lembrar de tudo que eu falei. Mas ele não diz tudo, e nós chegamos até aqui, com todos esses anos de movimento, de doutrina espírita, e agora que a gente está começando a entrar no ser, na essência, saindo da persona, saindo... E a gente achou que ele já tinha dito tudo, para que os espíritos vão voltar e vão novamente rememorar. Mas não só relembrar, mas dar uma conotação da essência, não uma nova. Então o versículo 11, ele diz assim, para terminar, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre todos os que viram. Então, já que você citou o ir embora de Jesus, o enviar o Consolador, e existe o terceiro movimento, e depois voltarei para vós e permanecerei para sempre.
Então essa ida e vinda é do Espírito de Deus. É a onda criadora, é a movimentação natural que entra neles, nas testemunhas, ou em nós. Que é um fenômeno da associação, é uma influência oculta. Nós somos o plano receptor da onda criadora da manifestação. E quando essa onda criadora entra em nós, ela entra para ficar. Ela não entra para ir embora. Isso é importante a gente entender. Uma reunião como essa, jamais você vai ser o mesmo. Não tem jeito de voltar atrás. A onda criadora está entrando em você. E aí as testemunhas puseram-se sobre os seus pés. O que esse trecho vem explicar? Define o crescimento ou soerguimento após a fermentação das ideias, pelos componentes que não estão mais cadaverizados. O cadáver levanta, ele já não é mais cadáver, ele é o espírito que ressurge. Aquela ideia que antes estava morta, ou adormecida, ela volta e se torna exuberante. Este é o sentido da realização das testemunhas. Ou seja, é o dinamismo da vida. É a base de toda a estrutura de um mundo novo. Por isso é que as testemunhas ficam sobre os pés. Termino com a imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Pedro não queria deixar que o mestre lavasse seus pés. Porque quem lavava pés eram escravos, eram os serviçais das casas que recebiam convidados para a festa. Observem essa imagem. Jesus está na casa, numa festa, ele tira a roupa, ele se veste com uma toalha, igual um serviçal. E ele fala para Pedro: se eu não lavar os vossos pés, imagine, a pessoa mais importante da festa se comportando como um servo. Se eu não vos lavar os pés, não tereis partes comigo. Aí o Pedro disse: então tá bom, senhor, pode lavar tudo. Ele disse: não. Hashtag só os pés. Só os pés. Aí o Emmanuel explica no livro Caminho, Verdade e Vida que os pés representam as bases da vida. Limpa a base, que tudo vem por acréscimo. É o que a gente está tentando fazer. Num trabalho simples, numa casa que se projeta sem nenhum arrobo de vaidades, dentro de um mecanismo que a gente reverencia quem deve ser reverenciado, Kardec e Amélie Boudet, tiramos os chapéus, como antigamente, nos curvando para os imortais, que são os espíritos que coordenam, que estão próximos, que conduziram um estudo como esse, os parentes espirituais que vieram à nossa manhã para beber nessa mesma fonte conosco, as pessoas que estão nos seus lares, que estão sendo também beneficiadas com o apoio espiritual, porque essa reunião ela é atendimento espiritual à distância. E nos resta agora nos abraçarmos, despedindo, em prece, para que a gente possa levar à frente todas as ideias que foram trabalhadas aqui, que são possíveis de serem colocadas em práticas no nosso dia a dia. Eu agradeço a presença de todos. Como diz Paulo Pina, dos 3 ambientes: o plano terreno, o plano web e o plano espiritual. Tenhamos todo um bom final de semana, e para encerrar eu vou pedir que a Vânia faça por nós a prece final. Lembrando ainda que a transmissão desse trabalho, a fomentação de todo o nosso conteúdo hoje está disponibilizada no canal YouTube da Rede Amigo Espírita
E agora com a novidade, o canal YouTube Gênesis, essa parceria Gênesis e Rede Amigo Espírita, no seu sentido de FEAC, é uma parceria que está completando 8 anos de duração, vitoriosa. Atingimos uma expectativa de aprendizado nossa e de divulgação para o grande público que supera, em todos os sentidos, qualquer expectativa humana. Os Espíritos têm nos brindado. E para que a gente continue tendo o apoio do mundo espiritual, você que está em sua casa, que também tem os seus processos, os seus compromissos, guarde essa mensagem. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Que o cristianismo, a luz do espiritismo, seja propagado em verso, em prosa, mas com autenticidade e com dignidade. E o colorido é seu, é nosso, é de todos aqueles que se organizam para tentar trazer a voz de Jesus e dos bons espíritos neste mundo que abre as portas para as novidades. Estamos entrando com muita pujança no mundo regenerado. No Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho que nos acolhe. Lembremos disso. Mesmo que forças contrárias tentem nos desanimar ou dizer o contrário. Confie, Jesus está no leme. Isto é a garantia que vamos chegar ao fim. Ave Cristo. Um beijo no coração de todos. Vânia, a prece final. O que nos alegra e nos anima é que sabemos que Cristo está conosco, né? Graças a Deus. Porque as personas estão aí firmes, né? Continuamos com elas, trabalhando sempre. Mestre, obrigada, espiritualidade amiga, por esse encontro, pelo estudo, pela vontade de esclarecer o nosso espírito cada dia mais. Agradecemos, Senhor, a possibilidade de buscarmos, de discernir um pouquinho mais a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus.